Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Eu desejo a todos um excelente dia, uma excelente sexta-feira. Eu sou a professora Márcia Souza e nós vamos iniciar aqui com a nossa agenda, tá? Com os nossos conteúdos de hoje, ok? Então, história, nós temos a linha do tempo, literatura, a Copa no Fundo do Mar, tá? Em arte, nós vamos conhecer a harmonia monocromática e reforço nós vamos dar, finalizar, né, a questão da linha do tempo, o que o conteúdo de história vai ajudar bastante vocês, tá? Então, vocês vão pegar o livro de história, artes, reforço e literatura infantil. Não está aqui, mas é para pegar também o livro de literatura infantil junto com o paradidático, certo? Nós vamos iniciar aqui com história. Que tem o tema linha do tempo e o que é essa linha do tempo, tá? A linha do tempo, turma, é um recurso, né, utilizado para marcar os acontecimentos históricos. Essa marcação ela pode levar em consideração tanto o tempo cronológico como o tempo histórico, que a gente viu bem, e isso, né, em relação a fatores históricos e fontes históricas. E é importante aprender, tá? Nós aprendermos a registrar a história com a linha do tempo, pois é essa linha do tempo que vai organizar de forma clara a sequência correta dos fatos acontecidos, tá? Então, lá nas fontes históricas, onde são reunidos os documentos, tá? Para se contar uma história, é importante também que isso tenha uma sequência na linha do tempo, ok? Então, é o que de fato é feito, tá? Então, no livro de vocês, vocês vão encontrar a imagem, tá? Da evolução humana, ok? Então, vocês vão encontrar aí o primeiro, na teoria, tá? Um dos primeiros humanos, tá? O australóptico, é uma palavra bem difícil, mas é um dos primeiros seres humanos. Depois ele veio evoluindo, veio o Homo habilis, tá? Depois nós tivemos a sequência o Homo erectus, né? Como quando o homem conseguiu ficar de fato, né? Em pé, tá? E nós temos o homem de Neandertal, tá? Com a evolução, até chegar atualmente, que é o Homo sapiens. Nós viemos, né, seguindo essa sequência toda, tá? Nessa evolução desse ser humano aqui na Terra, tá? E hoje nós temos o Homo sapiens, que somos todos nós, ok? Então, a evolução humana ela é uma teoria que indica o processo evolucionário, de evolução, tá? E se iniciou com as primeiras formas de vida, né, que vocês viram há pouco, até o estágio atual do desenvolvimento humano, que é o Homo sapiens, tá? Então, nós aqui temos o primeiro até o atual, certo? Da mesma forma tem no livro de vocês, ok? Então, turma, é importante ressaltar também que a biologia ela estima que a vida na Terra ela tenha surgido há mais de 3 bilhões de anos atrás. Então, pensem, tá? Toda nessa evolução. Então, o homem, né, de mais de 3 bilhões de anos atrás, tá? O surgimento dessa vida, tá? Não vai ser esse Homo sapiens de hoje em dia. A gente pensa em toda essa evolução, como mostra aqui no esquema, tá? Imagine toda a evolução desse ser humano, dessa pessoa, até os dias atuais, né? Muito mais inteligente, muito mais capaz de transformar, criar, pesquisar, tá ok? Então, aqui no livro de vocês, a primeira questão tem o seguinte: tem dois relatos, tá? Na verdade, são dois depoimentos em que vocês vão fazer a leitura atentamente desses depoimentos, tá? Se fosse em sala de aula, a gente ia fazer uma troca de ideias bem interessante, mas infelizmente, né, nós não vamos estar em sala de aula para estar discutindo esses dois textos, né, dando as nossas opiniões, a nossa visão, a nossa opinião em relação a esses dois textos, mas infelizmente a gente está nessa modalidade remota e não é possível fazer isso com toda a turma, tá? Então vocês vão fazer a leitura dos dois e ver a diferença entre o tempo citado em cada depoimento desse. No primeiro e no segundo para os dias atuais, tá? Então essa é a questão que vocês vão realizar, ver a diferença entre os tempos citados em cada um deles, ok? Na segunda, vocês vão numerar os fatos narrados no primeiro depoimento aí, ok? Então, vocês vão ver a sequência exata, que é o primeiro, o segundo, o terceiro,
ok? E na segunda questão, tá? Vocês vão observar, né, o que a senhora Brits, né, gostava de brincar e vão marcar aí abaixo, tá? Esses momentos de diversão dela que são citados aí e que também são relatados aí nesse depoimento dela, ok? Aqui na outra questão, na quarta, né, vocês vão construir uma linha do tempo da sua vida, tá? Desenhando ou colando fotos, né? Vocês vão ficar à vontade, se vocês vão colar, se vocês vão desenhar, tá? Relacionados a cada idade vivida, tá? Então, aí tem um quadrinho do primeiro ano, com 3 anos, 5 anos, 7, 9 anos, tá? Ok? Então, vocês ou vão desenhar, tá? Fazer a ilustração, vocês vão estar colando fotos, ok? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 anos, tá? Então, isso é uma década em que vocês vão estar citando aí, tá? Ou tanto colando ou ilustrando aí esse período, né? Essa linha do tempo em que vocês vão estar fazendo, tá? A gente vai finalizar aqui e dar início aqui às orientações de literatura infantil, ok? E em literatura infantil nós sabemos, né? A gente está dando continuidade aí a essa questão aí da Copa do Mundo, né? Desse evento que acontece no fundo do mar com os animais marinhos. E aqui na 14ª questão, vocês vão decifrar o enigma e descubra a mensagem que os jogadores deixaram para você, tá? Então, vocês vão observar o desenho. Esse desenho, ele dá o complemento, tá? Para vocês descobrirem que palavra é essa, ok? Então, olhem o desenho, tá? Veja o que é que está faltando para que vocês completarem essa palavra, para vocês estarem escrevendo essa frase aí, né? O que é que quer dizer, tá? Essa mensagem quer dizer. E vocês vão citar elas aí, tá? Então, no caso aí, decifre o enigma e descubra a mensagem que os jogadores deixaram para você, tá? Então, é só observar a imagem, ver o complemento e escrever logo abaixo. Aqui na 15ª, desembaralhe as letras para saber qual dos animais abaixo é o maior mamífero que vive no fundo do mar e pinte, tá? Então, são mamíferos, tá? Então, é um mamífero aqui de grande porte, tá? Que vocês vão estar descobrindo aqui e vocês vão escrever aí na ordem correta. E na sequência vocês vão pintar, tá? Que animal mamífero é esse, ok? Aqui na 13ª, tá? Nós temos a 16ª na Copa do Mundo no fundo do mar. 3 jogos que foram disputados entre 6 times, cada time com 11 jogadores. Observe a tabela, tá? Então, vocês vão observar aqui a tabela, que eram esses times, tá? E tem a seguinte pergunta aqui: quantos jogadores participaram dessa Copa? Tá? Então, você aqui na tabela, vocês vão observar, tá? E no ato da leitura lá de vocês também vão observar, ok? Some os números que estão nas bolas e descubra, ok? Então, você vê aí que tem uma somatória, tá? Já tá bem ordenadozinho aí. Vocês vão dar o resultado aí de quantos jogadores, tá? Na 17ª, em algumas situações, usa-se o hífen, tá? Esse tracinho aí, para formar palavras compostas, como água-viva, peixe elétrico, entre outras palavras, tá? Com as palavras do quadro, forme palavras compostas. As palavras compostas é aquelas que têm 2 elementos, no caso vem 2 palavras, tá? Ele citou aí água-viva, peixe elétrico, guarda-roupa, guarda-chuva, tá? Então, todas elas vêm com hífen. Então, tem palavras aí no quadro que você pode formar essas palavras compostas, ok? Então, vocês vão observar bem que palavras são essas, tá? E vão estar aí formando as palavras compostas, ok? É bem fácil de fazer, já que no quadrinho já tem a palavra, vocês só vão juntar aí, são palavras até conhecidas de vocês mesmo, tá? A gente finaliza porque a gente só tem essas 2 páginas, tá? Então, a gente vai dar início aqui às orientações de artes. Essa parte aqui de literatura infantil, ela tá bem fácil para vocês resolverem, tá? E em artes, turma, nós vamos ver a harmonia monocromática, tá? Então, vocês vão ver esse círculo aí.
tá? E a combinação de cores é necessária para obtermos harmonia. Observe a imagem e tente identificar as cores predominantes, tá? Então, o que é a harmonia monocromática? A harmonia monocromática é aquela em que a gente pega uma única cor, tá? E vai tendo as tonalidades dessa mesma cor, tá? Se você observar bem nesse ciclo, você vê o vermelho e as variedades do tom de vermelho, o roxo, também as variedades do tom do roxo, como também azul, verde, amarelo e laranja, tá? E até o próprio círculo, ele também vai tendo as suas tonalidades também, tá? Então, a harmonia monocromática, tá? Ela é a harmonia resultante de uma mesma cor na roda das cores, como vocês estão visualizando aí. Esse esquema, né, a harmonia monocromática, como é muito utilizado, ele vai utilizar as variações de luminosidade, né, e saturação de uma mesma cor. Exemplo, né, da harmonia monocromática na base azul. Olha aí a basezinha azul. Então, a gente vai ter os tons de azul bem claro até o azul mais escuro. Da mesma forma, se a gente pegar o verde, né, a gente vai ter o verde bem claro até o verde mais escuro. O amarelo mais claro e o amarelo mais escuro. O vermelho mais claro e o vermelho mais escuro, tá? Da mesma forma o laranja mais claro até o laranja mais escuro, tá? Então, ela vai fazer essa variação nessas cores, uma única cor, mono é único, tá? Então, uma única cor com as suas várias tonalidades, ok? Então, eu trouxe aqui para vocês, tá? Duas situações. Uma imagem aqui, tá? Em que são reunidos objetos tudo na mesma tonalidade do azul. Então, é monocromático. Veja aí que a gente vai ter a tonalidade do azul mais claro e a tonalidade do azul mais intenso, mais escuro. Então, isso aqui, ó, essa reunião de objetos aí, que foi formado, né? É monocromático. Da mesma forma, essa situação aqui de roupa, tá? O look, né? Que todo mundo aí chama, né? Percebam, tá? Que essa roupa, ela foi harmonizada em um único tom, aliás, uma única cor com as suas várias tonalidades, tá? Então, essa roupa aqui, ó, você percebe, tanto a blusa, a calça, o blazer, o sapato e até a bolsa, tá? Ela foi harmonizada, tá? Em uma única cor, ou seja, esse marrom, tá? Ou pode ser até o telha, né? Como é usado aí esse tom que eu acho maravilhoso, lindo. E as suas várias tonalidades, tá? Percebam que é o mais claro até o mais escuro, tá? Então, monocromático é isso. Perceba aqui do lado aqui o azul, da tonalidade mais clara até o mais escuro, e o marrom aqui do lado na roupa, né? Juntamente aí com os acessórios, tanto a bolsa e sapato, tá? Também com a mesma cor do mais claro até o mais escuro. Então, isso é monocromático, tá? E lá na atividade de vocês, na página 19, tá? Vocês vão observar a imagem, tá? Tem uma imagem aí que é a rosa cromática. Então, identifique a cor utilizada em cada parte dela, tá? Então, observe aí, ó. A gente tem a tonalidade mais escura até a tonalidade mais clara. Então, qual foi a cor que foi utilizada aqui nessa rosa cromática? Tá? Então, você percebe bem que tom é esse, né? Só que, aliás, que cor é essa? Só que a diferença é que ela tá em várias tonalidades, tá? Então, vocês vão responder aí que cor é essa, ok? Aqui na outra questão, né? Agora desenhe uma figura e tente pintá-la com uma única cor, mas com tonalidades diferentes, tá? Então, vocês podem escolher a cor que vocês quiserem, tá? Vocês vão fazer um desenho, ok? E vão pintar ou de vermelho, ou de azul, ou de amarelo, laranja, a cor que vocês quiserem. Lembrando, é monocromático, certo? Se você vai usar o laranja, lembre-se que você vai ter que ter outras tonalidades do laranja. Se você vai pintar de azul, lembre que você vai ter que ter outra tonalidade de azul, outras tonalidades do azul. Se for vermelho, vermelho e as tonalidades do vermelho para você poder harmonizar o seu desenho, tá? Então é a dica aí para vocês na questão da harmonia monocromática, que é uma cor com várias tonalidades,
certo? Então, essa atividade ela tá bem simples, bem prática e bem fácil de ser realizada, ok? E aqui no reforço, turma, nós temos o seguinte, tá? Então, no livro de reforço, na página 36, na quarta questão, use o espaço abaixo para registrar por meio de desenho a evolução humana, tá? Por isso que eu disse lá no início que o conteúdo de história ia ajudar bastante vocês nessa questão aqui, tá? Então, na página de história, né, como eu também mostrei aqui no vídeo para vocês, a gente tem a evolução do homem. E aqui é interessante porque ele já cita qual é esse homem dessa época que ele quer que você desenhe aqui. Então, você só vai ilustrar. Então, nós temos aí o Homo erectus, né, aí no meio, e o Homo sapiens, ok? Então, você vai ler que ser humano, no caso, né, que homem é esse dessa época, e você vai citar aqui. É só você observar lá na imagem do livro de história de vocês, tá? Bem simples essa questão também, tá? Só você identificar que homo é esse, que época é essa, tá? Lá no livro de vocês e desenhar aqui, ok? Na quinta, marque com um X a resposta correta. Então, vocês vão fazer aqui a leitura tanto da primeira quanto da segunda, tá? E marcar qual é a opção correta de acordo com as orientações que foram dadas aqui, de acordo com o que está no livro de vocês, tá? Lá no livro de vocês é bem curtinho, bem pequenininho, por isso que eu trouxe mais informações aqui para poder estar ajudando, ok? Nessa atividade, tanto de história como aqui de reforço, que o conteúdo de história ajuda aqui vocês, tá? As atividades hoje estão bem bacanas, interessantes, tá? Para vocês estarem realizando, ok? A gente finaliza aqui. Eu desejo a todos um bom final de semana. Mais uma vez, turma, cuidado, tá? Se forem sair, se houver necessidade de sair, usem máscaras, levem um álcool em gel, tomem cuidado, evitem estar tocando em superfícies, né? Em lugares que vocês saírem, tá? Sempre tá higienizando aí as mãos, ok? Tomem bastante cuidado, tá, turma? Eu desejo a todos uma excelente atividade, tá? Qualquer dúvida que surgir ainda pode estar me enviando a mensagem e até segunda-feira. Tchau, turma!